Você já deve ter ouvido algum caso de diprosopia nos noticiários por aí, não é? Essa doença bastante rara é um tipo de má formação ou anormalidade estrutural, ou seja, uma forma mais complexa de gêmeos siameses. Trata-se de uma anomalia congênita que atinge a região do cérebro e as estruturas da face. Diferente de gêmeos siameses que, enfrentando as maiores dificuldades, em muitos casos conseguem levar uma vida normal, os bebês com diprosopia, em sua maioria, morrem antes mesmo de nascer. Na verdade, essa anomalia pode se apresentar em diversas espécies de forma completa ou incompleta. Quando acontece de forma completa, o animal apresenta dupla cabeça, pescoço e, acredite, duplo cérebro. Já quando é incompleta, a duplicidade acontece apenas no crânio e na face. A diprosopia é causada pela SHH, a proteína responsável por determinar as características do rosto. Quando ela existe em excesso, um segundo rosto se forma, bem semelhante ao original. Essa doença pode acontecer em humanos, gatos, ratos, ovelhas, entre outros animais. Eu sou Antônio Bocco e apresento para você hoje 5 casos chocantes de diprosopia. Número 1. Lali Singh. Lali nasceu em um vilarejo próximo a Delhi, na Índia, em 2008. A bebê tem 2 pares de olhos, 2 bocas e 2 narizes e foi considerada uma deusa um mês após o seu nascimento. Eu vou explicar melhor essa história. Os moradores da região acreditavam que Lali poderia ser a reencarnação da deusa Durga, descrita pela cultura hindu, tendo muitos membros e olhos. Ela foi uma das primeiras crianças, nessa condição, a sobreviver ao nascimento, mas infelizmente faleceu com 2 meses de vida após uma parada cardíaca. Número 2. Gato Louie e Frank. Louie e Frank foi o caso mais famoso de diprosopia em gatos no mundo. Mesmo com a deformação genética, ele se tornou um exemplo de superação, sobrevivência e qualidade de vida. Quando o gatinho nasceu, a sua dona Marty o adotou sabendo que logo ele poderia falecer. Mas não foi isso que aconteceu. O gato de 2 faces viveu 15 anos, entrando para o livro do Guinness como o gato com diprosopia que mais tempo viveu até então. O felino com 2 rostos, 2 bocas e 3 olhos tinha apenas um cérebro. Segundo relatos da dona, Louie e Frank cativava as pessoas por ser um gato muito dócil. Ele também tinha uma relação muito boa com outros animais. Número 3. Fé e esperança. Também em 2008, uma jovem mãe de 18 anos de idade deu à luz às gêmeas Hope e Faith, em Londres. Laura foi a mãe mais jovem a dar à luz a gêmeos siameses no mundo até então. As 2 nasceram unidas pelo peito, dividindo o mesmo fígado. Mas olha só, elas tinham corações separados. O hospital queria esperar as gêmeas crescerem e se fortalecerem mais para fazer a cirurgia de separação, mas acabaram antecipando a data, já que a condição de saúde de uma delas era bem preocupante. A operação de emergência resultou na morte de uma das bebês. Número 4. Edward Mordrake. Esse é um dos casos mais misteriosos de diprosopia no mundo. Até em seriados de terror americano ele já apareceu, portanto preste atenção. Edward era herdeiro de um importante título de nobreza na Inglaterra. Além de muito rico e pertencente à família real da época, segundo historiadores, Edward era talentoso para a música e era considerado um rapaz bonito. Mas não para por aí. Edward tinha um rosto adicional na nuca, completamente formado. Ele surgia entre os cabelos do senhor, impossível de disfarçar. De acordo com os médicos, a face era incapaz de comer ou falar, mas acredite se quiser, podia rir e chorar. Bizarro, não é? Segundo relatos, olhar a segunda face era algo extremamente desconfortável. Até o próprio Edward chamava o rosto de demoníaco. Algumas histórias mais assustadoras contam que quando Edward estava triste, a segunda face sorria. Às vezes, durante a noite, ela até gargalhava. Isso não acontecia uma ou outra vez, não. Essa situação era corriqueira. Esses relatos contavam que muitas vezes Edward chegou a ser acordado pela segunda face durante a noite, que sussurrava e xingava tentando assustá-lo.
Não sabemos até que ponto essa história é real. Todos esses relatos foram compartilhados em um livro por um dos médicos que cuidava de Edward. Se tudo isso for verdade, esse caso é o único em que a segunda face podia se manifestar emocionalmente. Número 5. Porquinho. O porquinho de duas cabeças nasceu em um vilarejo na China. Ele que tinha duas cabeças podia se alimentar pelas duas bocas. Quando o porco nasceu e a notícia da sua condição se espalhou pela vizinhança, um dos vizinhos ofereceu cerca de 200 euros pelo animalzinho e o dono prontamente recusou a oferta. Ele, que nasceu em junho deste ano, vem sendo cuidado com muito carinho em uma caixa especial. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Te vejo na próxima. Até lá!